Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. É interessante você observar a aparição de Nossa Senhora no Brasil. E a gente vai olhando isso de acordo com outras aparições, a do México, Guadalupe, a gente observa a aparição lá de Lourdes, de Fátima, lá de Medjugorje, etc. Cada um com a sua característica. Mas a gente observa uma coisa. É sempre as aparições de Nossa Senhora de acordo com a necessidade daquele povo, de acordo com o problema que eles estão vivendo. Ela vem em socorro e normalmente vestida de acordo com aquele pessoal. No Brasil ela veio em 1700 e pouco, e 1717 parece, e ela vem, manifesta ali no Rio Paraíba, e no Vale do Paraíba ali, você chega ali, os pescadores pegando aquela imagem, ela veio naquela imagem numa cor negra. E por que será que ela veio na manifestação daquela cor negra? Era uma época da escravidão no Brasil, onde se vendia os homens, mulheres e crianças como animais. Muito sofrimento, muita tortura, apanhavam, fugiam, eram mortos. E Nossa Senhora vem então numa cor negra. Por quê? Dizendo, eu sou mãe dos negros também. E a gente vê o Santuário de Aparecida repleto de milagres, mostrando isso, principalmente ali naquele início. Ela em defesa dos escravos, daquele pessoal que fugia, sempre defendendo, e ela mostrando. E Nossa Senhora veio em defesa desse povo. Hoje nós vimos que Nossa Senhora é a rainha e padroeira do Brasil e tivemos agora, bem recente, a consagração de Nossa Senhora ao Brasil. Isso é muito importante, porque a gente vê que essa manifestação de Nossa Senhora é muito forte. Nós tivemos um período, ano passado, muito difícil, um risco muito grande, que a gente perdesse a nossa fé, um risco muito grande com as nossas crianças, com a ideologia de gênero. A gente via levando as crianças das escolas aquelas exposições, onde ali estava desenhos de as pessoas tendo relação sexual com animais, 3 pessoas, e falava que aquilo era arte. Punha um homem nu e as crianças passando a mão naquele homem nu e dizendo que isso era arte. É a ideia marxista. É preciso destruir a família, destruir a fé, destruir a igreja, e o objetivo era isso. A gente viu que o nosso povo parece que nunca rezou tanto como o ano passado, pedindo a Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, para vir libertar o Brasil disso. Claro que é um processo lento, foi agora poucos meses atrás, mas a gente está caminhando para que o Brasil volte a ser realmente aquela terra de Santa Cruz, onde Jesus é o Senhor. E vamos pedindo a quem? A Nossa Senhora Aparecida, que nos proteja, nos guarde contra os ataques do demônio que quer destruir a igreja, destruir a fé. A gente vê como hoje a igreja é atacada, a gente vê tanta coisa. E o que nós podemos fazer? Se não pedir a Nossa Senhora, que venha pedir a Jesus por nós, que liberte o nosso Brasil, que liberte a nossa pátria, que a gente volte a ter a tranquilidade de alguns anos atrás, lá no período de 1960, quando a gente tinha aquela tranquilidade de sair para as ruas à noite, sem nenhuma preocupação. Nós queremos voltar a que o Brasil seja o nosso Brasil, que a gente teve quando a gente era jovem, criança. Então, quem pode levar a gente a isso? É Nossa Senhora. Foi Nossa Senhora que libertou os índios lá no México, numa época que eles eram escravizados,
numa época em que eles eram torturados para servir os colonos que chegavam. Nós vimos também como Nossa Senhora libertou o pessoal lá em Portugal daquele domínio, por exemplo, daquela ditadura que eles tinham. Depois veio a Primeira Guerra Mundial e Nossa Senhora veio em socorro e o pessoal rezando. E a gente via aquele pessoal caminhando numa época difícil de um comunismo, e Nossa Senhora pede que consagre a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. E a partir do momento que consagram a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, a gente vê que o comunismo vai perdendo força. A gente vê, por exemplo, que ali as muralhas de Berlim foram ruindo, e a gente vê que começou a acontecer ainda a libertação da Hungria, a libertação da Polônia, a libertação da Áustria, etc. E a gente vê, por exemplo, como a força de Nossa Senhora é grande para nós, gente. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, lá em Hiroshima. Ali morreram ali naquelas duas bombas 200 e tantas mil pessoas, mais de 240 mil pessoas. E ali estavam ali um grupo de jesuítas alemães dentro de Hiroshima. Na hora que aquela bomba caiu ali, destruiu de imediato mais de 100 mil pessoas. Depois os outros foram mortos pela radiação, pelaquela contaminação daquela bomba atômica que caiu ali. Mas a casa que os jesuítas caíram, ela não foi tocada, ela ficou intacta. Então não foi destruída. Mas os médicos que vieram depois de alguns dias examinar o povo que está ali, disse para eles: vocês escaparam dessa, mas a radiação não tem jeito. Vocês estão no ar, no ambiente. Passado 35 anos daquilo, esses frades davam testemunho, não tinham nada, absolutamente sadios, porque naquela casa se rezava o terço todos os dias. Hoje nós devemos estar pedindo a Deus, pedindo a Nossa Senhora, rezando o nosso terço, para que nos proteja, independente das bombas que estão à nossa volta, entre aspas, de toda essa ameaça comunista, ameaça desse socialismo anticristão, desse socialismo onde quer ideologia de gênero, aborto, liberação de drogas e tantas outras coisas por aí. Nós estamos pedindo a Nossa Senhora que salve o nosso Brasil, que venha nos defender, que venha fazer com que o nosso povo volte a ter aquela paz e aquela fé também que a gente tinha há um tempo atrás, mas fomos contaminados por essas bombas, entre aspas, que estão caindo e fazendo o pessoal perder a fé. Mas nós queremos dizer que Nossa Senhora Aparecida, a Senhora é a padroeira do Brasil, e nós vamos voltar a ter aquela pátria onde Jesus Cristo é o Senhor, e feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Queremos pedir, fica conosco, ó minha Nossa Senhora, venha pedir pela nossa pátria, venha pedir pelo nosso Brasil. Muitas vezes as pessoas não entendem e acham que a gente ter esse carinho, esse amor à Nossa Senhora é uma coisa que Jesus fica chateado. Eu quero lembrar só que Nossa Senhora foi o grande presente que Jesus nos concedeu ali na cruz. Foi aquele grande presente. Quando Jesus estava ali, disse: filho, eis aí tua mãe, e disse para Nossa Senhora: eis aí o teu filho. E a gente fica pensando naquilo. A pessoa, quando está morrendo, aquilo de mais importante que ele tem, ele pede que alguém cuide. Se a mãe está morrendo, ela vira para o pai, para algum parente próximo: cuide bem dos meus meninos. Se é o pai, a mesma coisa, porque o de mais precioso que ele tem são os seus filhos. Jesus tinha duas grandes preciosidades ali na cruz. E diz, uma era a igreja e a outra a sua mãe. Entrega a sua mãe para a igreja e a igreja para a sua mãe. E Nossa Senhora que vem nos proteger, fazer com que essa igreja nunca perca essa paixão por Jesus Cristo, esse ardor missionário, essa sedução por Jesus,
porque Nossa Senhora, o objetivo dela é fazer com que a gente seja mais de Deus, com que a gente caminhe para Jesus. Façam tudo o que meu filho vos disser. Nossa Senhora continua pedindo que a gente possa seguir os caminhos de Jesus. Nossa Senhora cuida muito bem dos seus filhos. Eu vi essa semana umas aparições de Nossa Senhora no Japão e a figura que vem é da japonesinha, o olhinho puxado. E você vê que ali, porque aquele pessoal é daquela forma, ela está dizendo, sou um deles. A gente vê no México como a forma de uma índia. Então, sou também uma índia. Eu sou também uma negra, eu sou também uma branca, eu sou também uma amarela, eu sou dos índios, eu sou de todo mundo. É mãe da igreja, é mãe de todos aqueles que são de Jesus. E nós não podemos dizer, Jesus, tudo bem, eu quero o Senhor, mas não quero sua mãe. Foi um presente que Jesus nos deu. É muito indelicado dizer, eu não quero sua mãe. Mas Jesus disse, puxa vida, uma pessoa que chega e diz, por exemplo, vou namorar uma menina, fala, olha, eu quero namorar você, mas eu não quero saber da sua mãe. Não tem jeito. A gente, quando casa com uma pessoa, no fundo você casa com a família. Você vai estar aos domingos almoçando na casa da sogra, vocês vão passear, ela vai na sua casa. Existe uma vida juntos. Como que nós vamos dizer que eu não quero a mãe de Jesus? Oh, meu Deus, eu te agradeço muito por esse presente que o Senhor nos concedeu, ter Nossa Senhora como nossa mãe, nossa rainha, mãe de Jesus e nossa mãe. Você vê no livro do Apocalipse, capítulo 12, apareceu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol. O sol na Bíblia para nós é Deus, o Senhor é o nosso sol, enquanto esperamos a visita do sol nascente na oração de Zacarias. Então o sol, uma mulher revestida de sol, revestida de Deus, quem é essa mulher? A palavra de Deus vai mostrando para a gente. O Espírito Santo te envolverá e o ente santo que nascer de ti. Quem envolveu o Espírito Santo? A mulher envolvida do Espírito Santo, envolvida de Deus é Nossa Senhora. Na sua cabeça, uma coroa de 12 estrelas. 12 estrelas no Antigo Testamento eram as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, os 12 apóstolos. 12 estrelas, rainha do Antigo Testamento, rainha do Novo Testamento, mãe de Jesus e nossa mãe, rainha e padroeira do Brasil. Nossa Senhora, peça a Jesus por nós, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelas nossas famílias, pela Igreja de Jesus Cristo. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.